que agora a gente tem as nossas aulas, né? Então eu quero fazer aqui uma meditação com você nessa manhã, algo que preparei durante a semana. Não, essa não, essa aqui é da noite, gente, peraí. Eu abri a meditação errada aqui, peraí. Então eu quero partilhar com vocês aqui um texto da Palavra de Deus, que está em João capítulo 5. Eu tenho falado aqui pelas manhãs, quando prego, sobre momentos da história de Jesus, não é? E hoje eu queria falar sobre esse tema que está em João 5:17, o tema é Deus está trabalhando. Então, quando eu escrevi essa meditação, eu pensei sobre o quanto nós vivemos todos tão envolvidos pelo nosso trabalho diário, não é? E algumas pessoas reclamam do seu trabalho, mas todos nós precisamos concordar que o trabalho é uma bênção, né? A vida já está difícil trabalhando, né? Imagina sem trabalhar, como é que está, né? Então o trabalho é uma bênção, é uma dádiva de Deus, nos dignifica, né? Muitas pessoas usam a ideia de que depois que o pecado entrou no mundo, Deus puniu a Adão e Eva por meio do trabalho pesado ali fora do jardim, não é? Mas a verdade é que Adão já trabalhava no jardim antes do pecado, portanto, o trabalho não é uma maldição, o trabalho é bênção e sempre foi em todo o tempo. O próprio Deus trabalhou ao construir o universo, não é? Lembra-se que Deus deu a Adão a responsabilidade de administrar e de cuidar do jardim e também de dar nome aos animais. Essa é uma missão difícil, né? A gente já não luta não é difícil até para dar o nome no filho que a gente tem, quando a esposa está grávida. A gente pensa em 200 nomes, dos 200 viram 50, os 50 viram 10, os 10 viram 5, 5 viram 3, 3 viram 2 e 2 viram 1, né? E depois ainda quando põe o nome, ainda tem gente que reclama do nome que pôs, né? Você não sabe o trabalho que deu para escolher o nome daquela criança, né? Pois é. Então esse foi um trabalho danado também, e acertou demais, né, gente? Vamos combinar que Adão acertou demais, né? Você olha para a girafa, você acha que ela tem cara de macaco? Não tem, né? Acertou muito, não é? Você olha para o elefante, ele tem jeito de rato, né? Você olha para o elefante, olha, é um rato, não é, né? Acertou demais nos nomes dos bichos, né? Mas será que a gente já parou para pensar o quanto Deus trabalha? Será que Deus trabalha, não é? Bom, nós sabemos que sim, né? E o mais importante sobre esse trabalhar de Deus, já parou para pensar o quanto Deus trabalha em nosso favor? Aqui em João 5, existe um episódio ocorrido na vida de Jesus, onde Jesus fala sobre o trabalhar de Deus. É como se fosse uma deixa de Jesus, lá no versículo 17, pode colocar, e esse é o texto que eu gostaria de usar como base nessa manhã. Jesus diz assim: o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Jesus disse essas palavras no dia em que ele curou um paralítico que se sentava na beira de um tanque. Você já ouviu essa história? E esse paralítico esperava o mover das águas para que ele entrasse ali. Existia uma crença, e a Bíblia não entra no mérito da questão se isso era verdade ou não. Eu sempre pensei sobre isso. Será que isso era verdade ou não? Existia uma crença de que naquele tanque chamado Betesda, que é o significado de Betesda é lugar de misericórdia, as pessoas seriam colocadas ali com a sua enfermidade, e quando um anjo eventualmente descesse e movesse as águas, quem estivesse naquela água era curado. Interessante que o João faz essa citação sem dizer a veracidade disso, se isso de fato acontece mesmo ou não. Mas o fato é que aquele homem esperava a vez dele para entrar ali quando o anjo eventualmente movesse as águas. Como eu disse, aquele homem há 38 anos já estava paralítico, e ele sempre estava por ali, mas ele nunca conseguia entrar, porque doentes são aos montes, e ele ainda com a sua deficiência física, teria mais dificuldade ainda, a não ser que alguém o colocasse ali, né? Então Jesus, vendo o sofrimento daquele homem, o curou imediatamente, e ele passou a andar. Essa é a história. O problema aqui não é a cura operada por Jesus, mas é o fato de que essa cura aconteceu num sábado, não é? Ao arrepio dos judeus, não é? E ao arrepio dos adventistas hoje também, né? Que tem que batalhar para lidar com essa situação, não é? Mas, com essa situação bíblica, não é? Eles têm resposta para isso aqui. Mas acredito que a resposta deles está equivocada, com todo respeito que tem os adventistas, não é? Jesus depois vai explicar que ele é o Senhor do sábado, né? E ele é maior do que isso. Então, não é a regra que dita, mas é a dispensação da graça que está sobre nós.
E aí os judeus usam aquilo para dizer que ele está infringindo a lei, e por causa disso, então, eles não poderiam, Jesus não poderia curar naquele dia. Mas esse não é o nosso foco aqui, não é? A gente fica pensando assim, será que Jesus poderia ter esperado mais um dia? Convenhamos que para um paralítico que estava há 38 anos paralítico, esperar mais um dia não seria nada, né? Vamos combinar que Jesus podia chegar para ele e falar, olha, eu vou curar você. A questão é que hoje é sábado e esses caras aqui são muito chatos. Se eu fizer hoje, eles vão ficar em cima de mim. Então vamos fazer assim, eu vou curar você amanhã, beleza? Aí amanhã não vai dar BO nem para você e nem para mim, não é? Mas Jesus não faz isso, Jesus cura naquele dia, Jesus não está nem aí com o que os judeus dizem, não é? Mas o que isso ensina para nós, dentre tantas coisas? Eu acho que focado no nosso estudo aqui dessa manhã, quando Jesus cura aquele homem no sábado, estava dando para ele uma lição, ou para nós, na verdade, uma lição a respeito do trabalhar de Deus e da sua maneira graciosa, sempre em favor de todos. Jesus não escolhe o melhor dia, o melhor horário, que nós achamos que a regra diz que é. Jesus faz as coisas no tempo em que ele entende que deve ser feito. Então eu queria mostrar isso agora para você sobre 3 aspectos. O primeiro deles é de que Jesus está trabalhando no mundo. Como cremos pela palavra de Deus, Deus criou o mundo e deu o mundo ao homem para ele cuidar e para administrar, não é isso? Porque a gente está aqui para isso, dentre tantas coisas, para ser mordomos da criação. É por isso que o cristão não deve jogar o papel de bala no chão, não é? É por isso que a gente não pode colar o chiclete embaixo da cadeira, não é? É por isso que a gente precisa cuidar do meio ambiente, é por isso que a gente deve ter lixo orgânico e lixo reciclável, não é? Então, essas coisas estão relacionadas ao cuidado com o mundo. É por isso que a gente deve respeitar as leis que são colocadas, todo tipo de lei que você possa imaginar. Mas o fato de nós administrarmos não anula o fato de que Deus está no comando, não anula. Deus criou as leis do universo e que regem o funcionamento do universo, e Ele mesmo pode quebrar as leis se Ele quiser, porque Ele é o dono de tudo, não é? Então, às vezes tem gente que fala assim, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, em relação ao mundo. E aí eu vi um escritor um dia dizendo o seguinte, bom, então faz um mundo para você, não é? Porque esse aqui já é de Deus. Então, o mundo é dele, ele faz o que ele quiser, não é? Esse é o conceito básico e simples de soberania. Então, existe um Salmo 24, versículos 1 e 2, que falam sobre isso. Olha que bacana. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Então, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Existe um escritor que diz, né, que em seus milagres, Jesus fez instantaneamente aquilo que Deus sempre faz constantemente e gradualmente. Olha que bacana, ele diz assim, olha, Jesus multiplicou pães instantaneamente, mas Deus sempre nos concede o pão de cada dia por meio das colheitas e de todas as formas de alimento que Ele nos deu, não é? Todos os dias Deus está provendo. Jesus fez aquilo, naquele dia. Mas Deus está fazendo isso constantemente, todos os dias por nós. Jesus curou o paralítico naquele dia. Mas Jesus ouve as orações dos seus filhos e cura as pessoas que estão enfermas nos leitos dos hospitais, em todos os lugares, ao longo dos tempos. Muitas pessoas morrem. Nós oramos e elas acabam morrendo. Mas muitas pessoas também morreram e não foram curadas nos dias de Jesus. Deus faz com que os bebês venham ao mundo por meio das leis naturais da vida, não é? E Jesus faz as pessoas renascerem instantaneamente por meio de um novo nascimento espiritual. Então é interessante esse trabalhar conjunto, não é? Deus tem o controle do tempo, Deus tem o controle da história. Então o mundo é dele e tudo está sob o seu domínio. Então isso é maravilhoso, é bacana a gente pensar, né? Tem uma música que inclusive é de origem dos adventistas, né? Agora dando uma força aqui para eles, né? Que fala que o mundo é de Deus, né? Fala, o mundo é de Deus e o mundo está em suas mãos. Uma música lindíssima. Diz que o mundo está nas mãos de Deus e Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então Deus está trabalhando no mundo. Existe uma teoria teológica, uma corrente teológica que diz que Deus criou o mundo e deixou solto, né? Deixou correr frouxo. E existe a outra teoria de que Ele deu corda, né? E deixou correr frouxo.
E existe a teoria de que não, de que Deus está no controle do mundo. Nós cremos nessa teoria, nós cristãos, né, especialmente nós batistas, cristãos históricos, por assim dizer, acreditamos nisso, de que Deus continua sob o controle. Ele não apenas soltou o mundo, mas Ele continua controlando o mundo sob as suas mãos, ok? A segunda coisa que eu coloco aqui para você é de que Deus está trabalhando na igreja. É claro que a igreja também está inserida no contexto do mundo, né? Porque se Deus está trabalhando no mundo, a igreja está nesse contexto. Mas Deus trabalha de uma maneira especial em seu favor, em favor da igreja, por meio do quê? Do seu Espírito Santo. E é Ele quem distribui os dons conforme Ele quer. Para que a igreja se movimente, Deus dá os dons a cada um, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, há o belíssimo texto, né, de Paulo ali aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, que está escrito assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então veja que o apóstolo Paulo está mostrando que a igreja é o corpo, e cada pessoa tem a sua função, e Deus faz assim para que seja multiforme, para que nós possamos ser unidos na diversidade, para que a igreja ela tenha atuações em todos os campos, porque existem pessoas com dons divididos em todas as direções, não é? E ele cita uma lista enorme de dons. Claro que aqui tem uma linguagem de interpretação, e cada denominação interpreta isso aqui de alguma maneira. Alguém já falou comigo, pastor, faz uma série de mensagens em Coríntios. Um dia eu vou fazer, né, em alguns dos textos pontuais de Coríntios, e especialmente os mais polêmicos, vamos dizer assim. Mas o fato é que esse não é o nosso contexto. A ideia aqui é dizer que Deus trabalha na sua igreja por meio da sua obra, e Ele vai distribuindo dons a todo mundo para que a igreja seja o que ela é, e ela possa alcançar todos os corações. Então Deus, por meio do seu Espírito, está edificando a sua igreja e preparando o seu povo para o serviço. E aqui é uma lição interessante para nós, né? Porque os dons dados por Deus, e talvez aqui é que resida o grande problema, não é para eu achar que eu sou mais crente que o outro, que eu sou mais espiritual que o outro, né? E esse é o colapso do entendimento doutrinário, não é? E aí, na verdade, o Paulo, ele cita isso para dizer o seguinte: os dons não é para que você se exiba e achar que você é mais super crente que o outro, mais espiritual, porque eu tenho esse dom, eu sou melhor, né? Porque eu sou mais espiritual, ando mais coladinho com Deus. Não é, os dons existem para que a gente possa edificar o corpo e possa servir ao reino de Deus. Acho que há uma inversão de valores aqui, né? Pelo que a gente tem visto no mundo ao nosso redor. Então, no mundo cristão ao nosso redor. Então, como discípulos de Jesus, a gente deve ser como Jesus e tratar as coisas de Deus com dedicação e compromisso. É para isso que nós estamos aqui. Uma das coisas que acredito que nós falhamos é exatamente nisso. Porque muitas pessoas não têm tempo para servir o reino de Deus, porque elas estão tão atarefadas, né? São com tantas coisas para fazer, que dizem assim, eu até gostaria, mas eu tenho muito trabalho, eu tenho muita coisa para fazer, a minha vida é muito corrida, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir mais, eu tenho que, enfim, fazer tantas coisas, né? Ganhar mais dinheiro, eu tenho um futuro para conquistar, e é claro, todo mundo tem, né? E eu também tenho, eu também quero essas coisas todas, mas isso não tem nada a ver. Então, às vezes eu ouço as pessoas dizerem isso, fico olhando para elas, e na minha cabeça estou pensando assim, e daí? Eu não estou nem aí com o que você está dizendo. Isso aí é a sua conquista, vá para cima, né? Deus ajude que você consiga mesmo. Mas isso não tem nada a ver. Uma coisa é o que você está falando, e a outra coisa é você servir ao reino de Deus. Não é? Nunca diga não para o reino de Deus. Deus deu dons para você, para que você possa servir. Eu não me lembro de ter dito não em algum momento da minha vida. Não agora, porque eu sou pastor. Estou dizendo da minha vida. E eu estudei também, como todo mundo. Trabalhei como todo mundo. Peguei trem lotado, saía correndo, ia para a faculdade, fiz direito, estudei, batalhei na vida, me esforcei ao máximo. Enfim, família para sustentar. Como todo mundo, não é?
E não me lembro de ter dito não a Deus em algum momento que alguém disse assim, você não gostaria de... Sim, eu gostaria, não é? Você tem dom para isso? Você não... Sim, eu quero, não é? Então, sempre participando. Eu acho que é isso que Deus espera de nós. Deus só espera o nosso sim para servir na sua obra. Deus sabe que você tem um monte de coisa para fazer, mas para falar a verdade, Ele já está cuidando disso, não é? Ele não fala, as aves do céu, quem alimenta? Não é? Os lírios do campo, quem enche eles de beleza? Eu estou cuidando disso. Eu estou cuidando do seu trabalho. Estou cuidando da sua vida. Eu estou cuidando do seu dinheiro. Estou cuidando do seu alimento. Estou cuidando do seu vestuário. Então, eu estou chamando você para me servir. Não tem nada a ver com isso daí, não é? Então, fica esse meu apelo aqui, de acordo com o que diz aqui, porque Deus está trabalhando. E Ele nos convida para participar da sua obra. Deus está preparando a sua igreja para o grande dia. Quando a gente lê o Apocalipse, a gente vê o grande desfecho que está sendo preparado para a vitória final do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, e a igreja está inserida naquilo, não é? O grande final feliz. Quem é que aparece nessa história? O grande protagonista, Jesus Cristo. E quem são os coadjuvantes, né? Chegando o dia do Oscar, essas palavras cabem bem, né? E quem são os coadjuvantes nisso? Nós somos os coadjuvantes, porque a igreja está lá, o nome de Cristo está lá, e o nome da igreja está lá para a grande ceia, o grande encontro com o Cordeiro. Lá em Mateus 25, Jesus dá um ensinamento sobre as últimas coisas, e lá ele mostra a figura, né, a uma parábola contada lá por Jesus, e ele diz que haverá o grande encontro com o do noivo, que é Deus, e a noiva, que é a igreja, nessa simbologia criada por Jesus, para que a gente pudesse compreender. Então, que você pense sobre isso, e o quanto você pode servir a Deus por meio dos seus dons que Ele tem dado a você. E, finalmente, Deus está trabalhando em você. Então, Deus age pelo bem da sua criação, e isso nos inclui. Deus está trabalhando no mundo, Deus está trabalhando na igreja, e isso nos inclui, mas Deus também está trabalhando em você e por você. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, está escrito assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Paulo está dizendo aqui que Deus age em todas as coisas, e Ele faz isso sempre visando o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito. É exatamente o que está no texto. Então, eu repeti porque é exatamente isso, nem além, nem a quem. Ele diz que essas pessoas sabem bem que Deus está combinando todas as coisas para o bem delas. Essas pessoas chamadas para o propósito de Deus, que amam a Deus, entendem que toda situação que acontece ao seu redor está relacionado ao seu próprio bem, ainda que talvez numa visão direta não pareça. Então, para o cristão, a experiência da vida é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E isso é maravilhoso. A gente fala isso e é bem fácil de entender, não é? Quando o problema não está diante de nós. Porque quando a situação aperta, a gente tem dificuldade com esse texto. Será mesmo que o que está acontecendo coopera para o meu bem? Não é? Será mesmo que esse sofrimento agudo e intenso que eu estou passando está cooperando para o meu bem? É só você olhar para trás na sua vida e ver quais as coisas que você pensava que talvez seriam grandes desastres, mas acabaram resultando em bênçãos para você. Sabe aquela coisa que você diz assim, eu queria tal coisa, mas graças a Deus que não foi assim. Porque se fosse hoje, eu estaria bem enrolado, não é? Ou coisas que você pensava que seriam boas e que Deus livrou você de grandes armadilhas. Aquela coisa que você pensa assim, graças a Deus que isso não deu certo. Se fosse por mim, eu tinha metido a cara nisso. Mas ainda bem que isso não deu certo, porque isso ia me levar para um grande abismo. A gente pode olhar para trás e ver a mão condutora e diretora de Deus em todas as coisas e através de todas as coisas. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, e isso é importante, amam a Deus. Então, quando a gente ama, o que acontece? O amor, ele supera as adversidades, não é? Então, por exemplo, a sua esposa é uma mulher perfeita? A minha não é não é? Mas tudo bem, porque eu também não sou, né? Eu não sou também.
a sua mãe é uma mulher perfeita, filho? Não, né? Sua mãe da mancada, né? E mãe, o seu filho é perfeito? Não, principalmente até porque ele parece com você, não é? Não é verdade, gente? Você que é irmão aí, que tem irmão, seu irmão é uma pessoa perfeita? Não, né? Se você pudesse, você matava o seu irmão, né? E o contrário, né? Você que está olhando para o outro aí. Percebe? Mas nós não nos amamos. Maridos não amam as suas esposas, esposas não amam seus maridos, pais e filhos, irmãos não se amam. Nós nos amamos. E aí, como que a gente faz? A gente lida com essa diversidade. Nós lidamos com as nossas diferenças. E, para falar a verdade, até numa boa. A gente aprende, não é? A gente aprende. Sabe por quê? Porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Você percebe? Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é difícil amar a Deus. Deus é infalível. O problema do nosso amor a Deus é que ele entra em crise quando as coisas não caminham da maneira como nós queremos. E aí a gente entra em crise achando que Deus não nos ama. A gente não fala isso, mas lá no nosso interior a gente pensa assim. Então, se alguém ama a Deus, confia em Deus e aceita a Deus. E aí está convencido de que Ele é um Pai amoroso e que Ele deseja o nosso melhor. E então essa pessoa pode aceitar humildemente tudo o que Deus lhe envia. Não é? Talvez o caso mais clássico da Bíblia seja o da história de Jó, não é? Quando ele diz assim, eu não aceitei tudo de bom que ele me deu, quando a mulher dele olha para ele naquele estado de putrefação, né? E aí diz para ele assim, amaldiçoa esse Deus a quem você serve, e aí pelo menos você morre e sai desse sofrimento. E aí ele diz para ela assim, de maneira alguma, a gente não aceita todo o sofrimento que é imposto sobre nós não aceitamos todo o bem que é colocado sobre nós. Eu sou um homem rico, fui um homem rico, recebi de tudo, tinha muitas coisas, muitos bens, uma família maravilhosa, nada me faltava, e eu não estava contente porque Deus me deu tudo isso, e agora Deus está me dando sofrimento. Então por que eu não ficaria contente? Porque todas as coisas vêm de Deus. Eu vim nu do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá, não vou levar nada. Então bendito seja o nome do Senhor, não é isso que ele diz? Depois ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. É como se ele dissesse assim, eu não sei se eu vou ser curado e vou ser restaurado, mas o meu Redentor vive, e de alguma maneira ele virá ao meu socorro. Então esse seria o entendimento daquela pessoa que de fato ama a Deus e humildemente aceita aquilo que vem dele. Então quem ama e confia, todas as coisas cooperam para o bem, não é? Então, quando algo ruim acontece numa família, que é um lar permeado pelo amor, nós olhamos aquela situação caótica e dizemos assim, isso vai passar, a gente vai superar isso, não é? Quando estamos num momento de caos, a gente diz, está difícil agora, mas a gente vai vencer. Porque existe amor, todo mundo está unido no propósito. Então é a mesma coisa que nós fazemos com Deus. Então as coisas estão ruins, mas Deus está trabalhando para o meu bem. E eu vou confiar no Senhor. Porque para Ele essas coisas vêm de um Pai, não é? Deus é um Pai com perfeita sabedoria, amor. E esse poder dEle está sempre operando para o nosso melhor. Amém? Eu li que o cooperar de Deus no nosso favor funciona como os dentes de duas engrenagens, não é? Como que as engrenagens trabalham? As engrenagens trabalham em posições trocadas, não é? Uma no sentido horário e a outra no sentido anti-horário, porque senão não dá certo o encaixe. E aí, ele diz, o escritor, a nossa relação com Deus funciona mais ou menos assim também. Em algum momento nós olhando, parece que um está no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Ou seja, nem sempre compreendemos plenamente como Deus está movendo as coisas. E muitas vezes, num primeiro momento, elas nem parecem tão boas assim. Mas nós sabemos que o resultado final de tudo será para o nosso bem. Então, que a gente possa crescer. Isso aqui, sabe o que é? É condução para a maturidade espiritual. Me lembro de uma vez visitar uma pessoa que estava doente no hospital, e ela me disse assim, eu estou desesperada. E aí, aquilo me causou muita estranheza, uma crente desde criança, não é? Já crente talvez há mais de 30 anos na vida, e dizer assim, eu estou desesperada. E eu disse assim, mas e tudo aquilo que você viveu, todas as experiências que você já passou com o Senhor, tudo de bom que Deus te deu, inclusive era uma pessoa de uma condição financeira muito boa, não é? Estava inclusive num leito de um hospital muito bacana, não é?
E aí eu disse assim, mas se tudo aquilo que Deus já deu na sua vida para você, né, tudo isso agora foi esquecido por causa de um momento, por causa de uma circunstância. Então o desafio é que nós possamos descansar no Senhor, saber que Ele está cuidando de todas as coisas para o nosso bem. Mas Deus faz as coisas bem para aqueles que o amam, ou seja, que estão alinhados, sintonizados com Ele, porque senão você vai entrar mesmo em desespero, imaginando que Deus não está presente. Então, o cristão não precisa desanimar em momentos de sofrimento e provação, porque ele sabe, ele confia que Deus trabalha no mundo e que Deus tem um plano perfeito. E conforme o texto, o plano de Deus tem 2 objetivos, né? O nosso bem e a glória do Senhor. E aí no final de tudo ele vai nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Existe um outro versículo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo, e eu acho muito bacana ele falar, eu estou convencido. Você já parou para pensar que o fato dele dizer que está convencido é porque houve um trabalho mental, uma reflexão para chegar a esse entendimento? Isso é claro, porque Paulo está preso. E ninguém que está preso vai achar que está tudo perfeito, maravilhoso, não é? Porque não é bom ficar preso, principalmente nas condições dele, que eram injustas, por pregar o evangelho de Jesus. Então vamos combinar que a situação de Paulo era bem difícil. A luta do homem, do ser humano, com a circunstância é muito difícil. Agora, Paulo vai dizer, eu estou convencido, ou seja, eu cheguei ao entendimento de que não importa as dificuldades, não importam as dificuldades pelas quais estou passando. Isso é secundário. Não importa nem sequer se eu vou sair dessa prisão ou não, como de fato não saiu. Dali ele foi para a morte. Mas ele está dizendo, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor tem controle sobre todas as coisas. E Ele vai encaminhar todas as coisas para o final que Ele deseja. Sabe qual é a melhor coisa, gente? É nós cooperarmos com o que o Senhor está fazendo. Não querermos fazer a nossa maneira. Não irmos na contramão. É perguntar, Senhor, para qual direção o Senhor está indo? Essa é a direção para onde eu vou também. Embora talvez não seja aparentemente a melhor, talvez possa ser um pouco obscura, mas eu vou caminhar na direção que o Senhor está me indicando. Amém? Talvez você tenha desanimado, e eu quero concluir com essas palavras. Talvez você tenha desanimado por causa das coisas horríveis que você tem visto acontecer no mundo. Coisas muito ruins têm acontecido todos os dias, não é? Isso é uma das coisas que eu mais odeio na minha vida, é assistir televisão, jornal, quando estou no horário do almoço. No horário do almoço não era para ser um momento de calma, não é? Então, quando eu vou em algum restaurante aí que tem televisão ligada, principalmente naqueles jornais sensacionalistas, eu procuro sentar no lugar mais distante da televisão possível, porque me irrita ouvir, né? Você está comendo ali e o cara está falando que matou, assaltou, pôs fogo não sei no quê, né? Violentou. Isso me deixa doido, né? Não aguento nesse momento. Então, nós vivemos num mundo de muita tristeza, de muita maldade. Coisas horríveis têm acontecido todos os dias. Talvez você também ache que a igreja não é tão relevante assim. E por isso você perdeu a vontade de servir por meio da igreja. Isso acontece com muitas pessoas. Ou talvez o seu problema seja com você mesmo. Você acha que Deus não está atendendo você em meio às lutas e às dificuldades que você vem enfrentando. Mas eu gostaria de desafiar você a crer novamente que Deus trabalha no mundo desde que o formou. Que Deus atua na sua igreja por meio do Espírito Santo. E que Deus tem dotado você de dons e talentos para servi-lo. E que Deus está olhando e trabalhando em todas as suas aflições. Mesmo que pareça que Ele se esqueceu de você. Deus está olhando para todas as coisas. Talvez essa deva ser a sua oração. A oração mais sincera numa situação como essa é aquela que você diz, Deus, nos meus olhos eu não enxergo a sua atuação. Na minha maneira de ver, o Senhor não está aqui. Mas me coloca fé em mim, para que eu possa acreditar mais uma vez que o Senhor continua trabalhando, que o Senhor continua fazendo, que o Senhor continua atuando no mundo com a sua perfeita vontade. E acima de tudo, que o Senhor está olhando para mim, atuando na minha vida. Então, aumenta o meu amor por Ti. Talvez essa seja a nossa oração, para que eu possa confiar mais.
Talvez esse seja o convite do Senhor. E se você fizer assim, com o passar do tempo, você sentirá o trabalhar de Deus em seu favor. Amém? Eu quero encerrar com Isaías 64, versículo 4, que diz: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Amém? Deus não é estático. Vamos cantar ao Senhor. Deus não é estático. Deus não está parado nesse mundo. Deus não o abandonou. Deus está olhando por nós e Ele continua atuando. A oração mais bonita que já ouvi nesse sentido e se tornou famosa é da missionária Analzira Nascimento, que diz: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E essa é a oração que todos nós deveríamos fazer. Fazer parte do grande propósito de Deus. Afinal, de que valerá tudo que a gente puder angariar nesse mundo, se nós estivermos fora da vontade de Deus? De que valerá tudo que você conquistou, se quando chegar naquele grande dia, você não fizer parte do grande projeto de Deus, da salvação da humanidade? Então essa é a grande convocação que o Senhor está fazendo a cada um de nós, que nós sirvamos por meio da nossa vida. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre Deus escrever o nome dele em nós. É como carregarmos o emblema do Senhor em nosso coração. É como andarmos na vontade, na providência do Senhor em todo o tempo, para que Ele possa nos abençoar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã e pela sua palavra. Nós sabemos que o Senhor continua trabalhando no mundo. Jesus disse que o Pai trabalha, que Jesus trabalha, que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Deus, obrigado, Senhor. O Senhor trabalha na igreja, o Senhor trabalha em nossa vida. Que nós possamos viver a Tua palavra, que a gente não desista, que nós possamos prosseguir firmes, lembrando que o Senhor está em nosso favor. Adoramos o Teu nome, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.